Porque muitas das vezes eu tenho passado para estar na casa de Deus. Mas o Senhor até aqui Ele tem me sustentado. Glória a Deus. Ele tem me guiado. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai tremendo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que graça, irmão, nesse lugar. Que beleza. Aleluia, Deus. Senhor. Aleluia. Aleluia.
Deus ele me incomodou para que eu chamasse a irmã de regente. E eu ficava sendo
Eu falei, pastora, será que eu consigo? Ela falou, consegue sim, porque foi o Senhor que me mandou. Eu fui e falei, pastora, deixa eu tentar, se eu não conseguir, daí a senhora me libera. Ela falou, pode tentar, porque Deus quem mandou. E eu fui e obedeci. Só, irmãos, que eu comecei, estava muito confortável, muito gostoso. Aquilo era muito gostoso, eu ia para o ensaio. Pensei, meu Deus, que delícia, né? Irmãos, passando 3 meses, eu descobri minha gestação. Aí eu já falei para o meu esposo. Falei, amor, eu vou pedir para ela me liberar, porque eu acho que não vou conseguir, com o neném é tudo difícil. E bem que esse dia que eu disse isso para ela, ela levou alguém para almoçar na minha casa. E quando esse irmão chegou, ele fez uma oração na hora de ir embora, e ele disse, irmã, não entregue, porque o Senhor tem algo lindo para pôr na sua mão. O Senhor tem um ministério para entregar na sua mão. E se você entregar, Ele não pode te entregar. Porque era o primeiro comecinho que eu estava passando, eu já queria desistir. Porque a primeira prova, é normal que a primeira prova nós queira desistir. Mas o Senhor, Ele nos ensina assim, ó. Por isso que o Senhor nos leva no vale muitas das vezes. Porque nós achamos que servir a Deus, nós não vamos passar por luta, e nós vamos passar por luta sim. Só que uma diferença tão grande. E a luta, ela não traz tormento para nós. Aleluia, Jesus. Essa luta, junto com o Senhor, ela nos traz alegria, ela nos traz fortificação. Então, o tempo passou e daí o irmão me disse isso, eu não quis entregar. Falei, não vou entregar, vou continuar. Falei para o meu esposo, assim, quando ele na cena, já vai ser bom, né? Eu consigo levar, meus filhos sempre foram calmos. A irmã Vilda que não deixa eu mentir, que eu estou contando aqui, né, irmão? Aí, meu bebê nasceu. Meu bebê nasceu, ele teve 2 dias ótimos no hospital. Quando ele chegou em casa, meu neném só chorava. Leite não conseguia amamentar. E o meu neném só chorava. E eu falava, meu Senhor, mas por misericórdia, eu preciso fazer a sua hora. Como que eu vou fazer esse neném chorando? Eu ia, irmãos, como Deus é testemunha do que eu estou falando. Eu ia, às vezes, dirigindo com uma mão, porque meu esposo não podia estar comigo. Eu colocava a cadeirinha dele na frente, ia bater nele com a outra mão para me poder ir. Quantas vezes eu fui para a casa do Senhor chorando, mas eu pensava, não vou largar do propósito do Senhor. Eu vou passar essa fase. Jesus. E assim se foi, meus irmãos. Logo, quando meu filho estava com 6 meses, parou a cólica dele. Mas só que quando parou a cólica do meu filho, ele levou bronconite. E eu ia, às vezes, na igreja, no frio, ele não parava na igreja, eu tinha que ficar no corredor para não fazer o barulho, porque às vezes atrapalhava dentro da igreja, chamava atenção. Às vezes a pastora falava, não, Fabiana, pode ficar, irmã, não sai para fora. Mas a gente se sente chateado, porque veio para o corredor. E ele tinha asma. E um dia, irmãos, era dia de passar um olho, ele já estava grandinho, aquilo não sarava, mas sentava todos os remédios, não sarava. Um dia ele já estava grandinho, eu vim para a casa de Deus. E quando eu cheguei na casa de Deus, eu estava chegando na igreja, ele vomitou em mim no dia de Santa Ceia. E meu esposo falou, vamos voltar. Eu falei, não vou voltar, é minha ceia, eu vou participar. Eu sabia que eu estava passando um vale. Aí ele falou para mim, eu entrei junto, falei, pode entrar que eu já entro. Quando eu entrei lá dentro, eu entrei no corredor e disse para a irmã Renata, falei, irmã Renata, passa o louvor, porque eu não vou conseguir. Eu estou cheirando o queijo, como que eu vou no meio das irmãs? Mas o Espírito Santo de Deus falou, não. Não é ela, é você. Eu estava no corredor e falei, ai Senhor, mas como que eu vou? E o Senhor falou, é você. E eu fui, irmãos. E quando eu fui passar o louvor, o Senhor me deu aquele louvor, se o mar não se abrir para passar com as irmãs. E eu ali, passando o louvor, se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E como se eu estava escutando o choro do meu filho lá fora, eu não tinha dormido à noite. Mas eu passei. Quando eu saí, eu me lembro que a irmã Renata chamou ela no canto. Eu falei, mãe, eu vou lá no carro, vou esperar. Eu sei, porque estava muito frio e o João não parava de tossir. A irmã Renata me chamou e falou, irmã, vem aqui, vamos orar. E quando a irmã orou para ele, junto com as irmãs lá no fundo, eu fui pro carro, irmão. Para resumir, irmão, o Senhor curou a asma do meu filho. O Senhor falou, vai passar. A hora que você não estiver aguentando, eu vou lá e tiro a asma dele. Mostrar para você que você tem que caminhar. E quando você for andar, você vai ter que caminhar. E ele foi curado. Outro dia, ele amanheceu jogando tudo aquilo que Davi o sem, que é a mão de Deus. E honrou mais uma vez a minha vida. Essa mulher ele estava mais um pouquinho grande, ele tem 2 anos e 7 meses e ele ainda não fala. Ele não sabe falar mamãe, ele não sabe falar papai, ele não sabe falar nada. E eu sei que é Deus, eu sei que é Deus. E aí um dia eu vim trazer ele no médico, vim com uma alegria tão grande. E quando eu cheguei, a médica falou para mim que ele tinha autismo.
Falando, mãe, ele tem autismo. E ele está lá, irmãos, para honra e glória do Senhor. Ele ainda não fala, mas eu sei que é um propósito do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha. Eu sei que é um propósito do Senhor, porque primeiro o Senhor ele vai nos ordenar o vale, e lá no vale ele vai nos ensinar. E muitas das vezes, irmão, nós estamos no vale, para que o Senhor nos levou no vale, porque muitas das vezes nós não temos tempo de ouvir a Deus. Na correria do dia a dia, nós deixamos de ouvir ao Senhor. E muitas das vezes o Senhor fala, filho, eu te amo tanto. Mas não é porque o Senhor é mau, não. É porque Ele nos ama que Ele faz isso. Ele vai levar no vale, porque o vale, olha, para os irmãos verem, Ezequiel vai falar assim, a mão do Senhor me fez andar no vale. E quando nós estamos no vale, o que nós fazemos? Nós procuramos caminhar. Porque a situação não está gostosa, não está confortável. E o Senhor, Ezequiel vai dizer assim, e a mão do Senhor me fez andar. Porque a mão dele que nos faz andar no meio do vale. E o vale, irmão, para mim, o vale é um cemitério, é um lugar de silêncio. Porque que barulho tem no cemitério, meus irmãos? Não tem barulho nenhum. E qualquer ruído você vai prestar atenção. Então Ezequiel ele vai no vale. Primeiro o Senhor leva, a mão do Senhor leva. Depois a mão do Senhor faz andar sobre o vale. E depois o que acontece? Ele vai dar ouvido porque o Senhor está falando. Porque o Senhor está ordenando e Ezequiel está ouvindo. O Senhor está falando assim, filho, no vale você não vai morrer. No vale você não vai perecer. Porque no vale eu vou te instruir. Vamos caminhar. No vale eu vou te instruir. Como andar na minha casa. No vale você vai você vai dar seu ouvido porque eu quero te ver. Você vai amadurecendo. E o mais lindo, irmãos, que no vale é o lugar que o Senhor mostra para nós os milagres. No vale é o lugar que o Senhor mostra para nós que Ele anda conosco. Aleluia, Jesus. No vale, Senhor, nós vamos caminhando, o Senhor vai mostrando os livramentos que Ele dá. No vale, Ele vai mostrando para nós que Ele vai regendo os nossos dias, que Ele vai dando livramento, que Ele vai trazendo prosperidade. É no vale. É no vale, porque quando nós passamos no vale, nós damos valor aos momentos que nós passamos na presença do Senhor. Às vezes na igreja, porque na quinta-feira eu devo estar. Meu esposo fica e eu vou na quinta para ele poder ficar com meu filho. E é o momento mais especial que eu tenho dentro da casa de Deus. Porque eu consigo prestar o meu culto racional. Porque eu consigo prestar atenção. Então, para mim, isso é muito importante. E eu vejo isso no trabalhar de Deus. Porque eu penso assim, se o Senhor nos deixar confortável, nós vamos sossegar. Então, quando nós começamos a ficar confortável, o Senhor fala, vou mexer. Eu vou pôr desconforto, porque Ele vai fazer. Ele sabe até onde nós aguentamos, irmão. Ele sabe até onde Ele chega com nós. E quando Ele vê que a nossa força está se esgotando, é a hora que Ele tira. Ele nos pega pela mão e nos levanta. Aleluia. É uma ministração, aqueles louvores lindos que o Senhor estava ministrando na boca das irmãs cantando. Oh, aleluia, Jesus. O Senhor, Ele sabe as nossas forças. Ele sabe até onde chegamos. É verdade. O Senhor, Ele caminhando com nós. Nós estamos todo dia fortificados, todo dia renovado. E nós aprendemos muito com Deus. Então, meu irmão, eu não sei que vale que você está passando. Eu não sei qual vale que você está enfrentando. Eu não sei se é na área da saúde. Eu não sei se é na área espiritual. Mas o Senhor manda te dizer, esse vale não vai te matar. Ele vai te lacerar na minha presença. A hora que você sair desse vale, você vai estar fortificado. Você vai estar restaurado. Você vai estar prosperado. Aleluia, Jesus. É aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Então o Senhor fala assim, olha, eu vou te ensinando no meio do vale. E você vai caminhando no meio do vale. E você vai caminhando. Porque a única coisa que você vai ter que fazer, o Senhor vai dizer, é profetizar.
quando o Senhor ele nos leva no vale, você acha que Ele vai nos deixar lá? Porque se Ele nos leva, Ele leva nós para amar tanto a nós. Porque aquele que é do Senhor, Ele não perde, meu irmão. Não perde, Ele busca onde tiver. Não tem escapatória. O Senhor, Ele permite vale. Ele permite tantas coisas nas vidas da gente, para que o nome dEle seja exaltado. Aleluia, Jesus. E tudo que nós passamos, irmão, tudo que nós enfrentamos, é para a honra e glória de Jesus. É para o nosso crescimento, é para a nossa aprendizagem, é para nós aprender a ganhar